Boa, galera. Nessa aula, nós vamos falar sobre os funis da Como. Sabemos que os funis é o coração de qualquer CRM, né? Porque é nele que você armazena todas as informações e todas as etapas da jornada do seu lead. Então, é de extrema importância a gente deixar bem organizado para que os nossos números depois não sejam falhos. Então, a parte do funil, dos funis aqui na Como, vamos dizer que corresponde a 70% da ferramenta. Porque as outras ferramentas, como o painel, chat, calendário, listas, e-mail, estatísticas, elas são alimentadas através dos funis. Então, essa parte aqui tem que ser feita com bastante cuidado, né, para que depois, na hora de analisar uma métrica, essa métrica seja 100% confiável. Tá ok? Então, vamos lá. Esse funil, aqui foi um exemplo que eu criei, é de uma prestação de serviços, onde eu criei todas essas etapas aqui da jornada do cliente, mas você pode personalizar de acordo com as demandas e necessidades da sua empresa. Tá ok? Então, essa parte as colunas são totalmente personalizáveis. Tá? Então, aqui nós criamos as nossas etapas, mas caso eu queira fazer alguma alteração, criar uma nova coluna, é bem simples. Eu clico aqui em Automatize, e aqui, clicando no maisinho aqui, eu consigo colocar uma outra etapa. Vamos colocar uma etapa aqui, aguardando envio do contrato. Você pode colocar aqui as cores. As cores também você consegue mudar, né? Geralmente no funil, pessoal, a gente costuma usar para lead frio, a gente colocar o azul, e à medida que ele vai subindo no funil, a gente vai esquentando ele, né? Então, o vermelho seria ali o último passo, mas isso daqui é de cada um, tá? Só uma ideia. Além de você conseguir colocar novos campos, você também consegue colocar dicas dessa coluna, do que se refere. Por exemplo, aguardando o contrato. Aí você vai colocar aqui, ó, enviado contrato para o cliente, aguardando o envio da assinatura. Então, nessa etapa, você já enviou o contrato para o cliente e só está aguardando ele te reenviar esse contrato assinado. Você também pode, deixa eu sair daqui, você também pode arrastar os campos, tá? Você pode pegar, por exemplo, esse daqui que está aguardando envio, passar para cá. Você pode arrastar qualquer parte do funil. Isso daqui são todas as automações, mas antes de falar das automações, eu quero mostrar aqui todas as fontes de lead que você pode plugar nos seus funis. Como eu já disse, como é um CRM Omnichannel, ou seja, você consegue plugar todas as suas fontes de leads dentro de um único CRM, de um único funil. Então isso facilita muito o seu dia a dia, né? Porque você não tem que ficar, por exemplo, entrando no Facebook, ver se tem mensagem, entrando no Instagram, no WhatsApp, toda hora. Não tem essa necessidade. É tudo pela Como, e ele cai em tempo real aqui no seu pipeline. Então, por exemplo, o mais utilizado aqui pelas empresas, que é o WhatsApp, você tem a opção do API do WhatsApp. A API do WhatsApp eu vou gravar uma aula falando sobre como conectar uma API, é um pouco mais complexo. E tem o WhatsApp Lite, que é a versão free, né, onde você basta escanear o seu WhatsApp Business. Pode ser, não necessariamente só o Business, pode ser o WhatsApp comum também, que ele também pluga aqui. Basta colocar um QR Code, tá? Instagram, para você colocar a sua página do Instagram, basta você logar com a sua conta do Facebook. No Facebook, você consegue plugar o Messenger, você consegue plugar os comentários, você consegue plugar os formulários de leads, né, dos anúncios, e você consegue conectar também aos seus públicos de anúncios.
Ou seja, quando o lead entra no seu funil, você consegue jogar esse lead aqui para dentro do seu público do Facebook, tá? Vamos lá. Tem as ferramentas nativas da Como, que é esse daqui é o Como Web Form, você consegue colocar o link dentro do seu site, e assim que o lead preenche, ele cai direto no funil. Esse botão de chat web você consegue colocar aqueles botões que ficam geralmente no canto inferior direito do seu site, onde é o bate-papo ao vivo, né? Você consegue colocar todos esses botões aqui, a pessoa clicou ali, te chamou, ela já cai aqui também no seu funil. A parte de e-mail também. Essa página de engajamento você consegue, é como se fosse o Linktree, você coloca ali, por exemplo, na sua bio do Instagram, a pessoa escolhe ali onde que ela prefere conversar com você e já cai aqui dentro do seu funil. E essa parte, que é sensacional, que é a parte do Google Sheets. Ou seja, você pode criar uma automação ali no Make, por exemplo. Pegar os dados do lead e jogar aqui para o seu funil, ele cria um novo lead com base nas linhas do Google Planilhas. Eu uso muito isso daqui para os meus clientes e nas minhas automações. Entre outras fontes. Por exemplo, SMS, se alguém te responde um SMS, a parte de formulários, Google Meu Negócio. Se a pessoa entrou no Google Meu Negócio e fez um comentário, vai cair aqui para você. A parte você consegue também colocar a parte de VoIP, né? Então tem tanta coisa aqui, por exemplo, tem coisas aqui que eu nunca utilizei, que eu tenho que estudar mais. Mas assim, os mais utilizados é o Facebook, Instagram e o WhatsApp. E as ferramentas nativas da Como e o Google Sheets. Eu vou estudar mais a fundo sobre esses outros aqui e eu posso gravar até outra aula falando sobre eles, tá ok? Então essas são todas as possibilidades de fonte de leads que você pode plugar dentro do seu funil. Agora que eu já falei sobre as fontes de leads, que são inúmeras, nós vamos falar agora das automações dentro dos funis. Então você consegue, em cada etapa do lead, você consegue criar a automação que você quiser para facilitar o seu dia a dia. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o que é possível automatizar dentro do seu funil. Opa, vamos lá. Você consegue disparar um robô de vendas, ou seja, você consegue criar um chatbot de atendimento e assim que o lead cair na parte de contato inicial, você disparar esse bot de atendimento para ele de maneira automática. Então, antes de fazer isso, você precisa criar esse bot. Nós vamos ter uma aula só falando de chatbots, mas basicamente você vai na etapa do funil, por exemplo, contato inicial. Você vai na etapa do funil, você consegue colocar uma tag, ou seja, uma condição. Eu só quero disparar esse robô para quem tem determinadas tags. Quando você quer executar, você tem todos esses gatilhos. Os gatilhos do funil, quando criado na etapa, movido, quando movido ou criado, você consegue programar esse gatilho, você consegue criar um gatilho baseado em ações, e você consegue criar gatilhos com base em conversações. Então, por exemplo, quando as conversas são iniciadas por uma mensagem de entrada em qualquer canal, não, eu só quero mandar quando entra pelo WhatsApp. Eu não quero, eu só quero mandar esse bot aqui só quando ele entra pelo Instagram. Então, assim, você tem inúmeros gatilhos que podem ajudar a você criar chatbots de acordo com sua fonte de leads. Aqui é só você puxar o chatbot que você criou e ele vai ficar aqui e ele vai ser mostrado aqui na etapa do funil. Você também consegue adicionar uma tarefa, ou seja, determinada etapa do funil você quer adicionar uma tarefa, agendar uma reunião, enviar uma demanda para um funcionário, você adiciona uma tarefa aqui, o prazo, você coloca o seu funcionário, e quando essa tarefa for criada, vai ser disparada no pipeline dele o aviso, tá? Deixa eu sair sem salvar. Você consegue criar um lead, você consegue enviar um e-mail, por exemplo, você consegue criar vários modelos de e-mail
quando o lead estiver em determinada etapa do funil, você consegue disparar de maneira automática esse e-mail. Você consegue enviar um webhook, ou seja, você consegue mandar as informações do seu pipeline para um aplicativo externo. Você consegue mudar o lead de etapa. Você consegue editar tags, ou seja, inserir ou excluir tags. Você consegue concluir uma tarefa. Você consegue gerar um formulário, o lead, e assim que esse lead preenche esse formulário, os dados dele é atualizado no sistema. Você consegue alterar o lead de responsável. Você consegue alterar um campo, ou seja, você consegue atualizar um campo do lead, você consegue deletar arquivos, tudo de maneira automática. E além das automações nativas da Como, existem outros tipos de automações que é possível fazer. A grande maioria aqui são pagas, tá? Por exemplo, Google Sheets. Você consegue, uma determinada etapa do funil, enviar informações para o Google Sheets, né? Essa integração aqui, ela não é nativa da Como. O que você consegue usar o Google Sheets é para mandar leads para o seu funil, mas você não consegue depois mandar informação para o Google Sheets sem ser pelo webhook. Ou você paga por exemplo, esse widget que deve estar em torno de $6, $8, eu não sei quanto, mas eu nunca utilizei. O Mercado Pago, você consegue também colocar o PayPal, isso daqui, a Stripe, eles são gratuitos, mas a maioria desses widgets eles são pagos. Tá ok? O Zoom, você consegue, toda vez que você agendar uma reunião, ele já gera o link automático do Zoom, você consegue plugar o Calendly. O Calendly, ele tem essa integração, mas ele só funciona no plano pago. Então você tem que ter o plano pago do Calendly para ele... Na verdade, é a Calendly que nega, né? Quando você tenta fazer essa integração, ele diz que você tem que ter um plano pago. Então, e essa parte do AdWords e do Facebook, que é o quê? O lead entrou no seu funil, você consegue, por exemplo, ele não fechou a venda com você, você consegue colocar ele, inserir ele nos seus públicos de remarketing, tanto do Google Ads, tanto do Facebook. Por exemplo, o lead entrou em contato com você através do WhatsApp, um anúncio que você fez direto para o WhatsApp. Ele chegou no fim do seu funil ali, ele não comprou, por algum motivo ele parou ali numa etapa do funil. Você consegue inserir esses dados desse lead nos seus públicos de remarketing e reimpactar ele através de anúncios. Além dos follow-ups também, que você consegue fazer de maneira automática aqui dentro do funil. Sensacional, né? Então, olha quanta possibilidade você tem de automações dentro do seu funil. Lembrando que essas automações só estão disponíveis através do plano avançado. O plano básico, essas automações aqui não estão disponíveis. Então é isso. Mostrei aqui nessa aula o coração, né, da Como, que seria o quê? Os funis. Esqueci de um detalhe. Você pode criar vários outros funis. É só você clicar no maisinho aqui, você cria quantos funis você quiser. Então, geralmente é criado um funil de atendimento inicial ali de qualificação, um funil de repescagem, que seria o remarketing, e um funil de pós-vendas. E um funil daqueles leads que você fez o remarketing ali, fez toda a repescagem, e chegou no final você não conseguiu converter ele. Para você não perder ele, você deixa ele no funil ali, para daqui a um tempo você poder tomar uma outra ação com esse lead, ou colocar ele num público de remarketing do Google Ads, do Facebook. Então, aqui nada se perde, né? O lead entrou aqui, a gente tem que vender alguma coisa para ele, né? Então, através da Como é possível você organizar esse lead e tentar aproveitar ao máximo aí do seu negócio. Porque eu já fui dono de restaurante, por exemplo, e a gente sabe, muito lead entra ali pelo WhatsApp, se a gente não tem como organizar, a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa. Então, com essa ferramenta aqui, não tem como você, só se você não souber, né, fazer montar, né, a estrutura correta. Mas para isso tem os parceiros da Como também, que você pode solicitar ali um orçamento, o pessoal monta tudo bonitinho ali de acordo com o seu negócio e você não deixar mais dinheiro na mesa. Tá ok, pessoal? Então foi isso. Essa aula foi exclusiva para falar dos funis da Como. Caso vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários abaixo, tá ok? Abaixo, tá ok? Muito obrigado.